Oitavo ano, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Então vamos lá para começar verdadeiramente o nosso conteúdo de ciências do oitavo ano. Ciências do oitavo ano contempla o corpo humano. A gente vai estudar desde a célula até o organismo completo. O ser humano era formado por sistemas. Dentre esses sistemas eu tenho o sistema reprodutor. Antes de falar sobre o sistema reprodutor com vocês, as partes que compõem esse sistema reprodutor masculino e feminino, vamos conversar um pouco a respeito das dimensões da sexualidade humana. Como é que ela acontece, como é que ela faz. Vamos lá. O que é a puberdade? Fase entre a infância e a idade adulta, que vai dos 8 aos 12 anos. Série de transformações físicas e biológicas. Grandes variações emocionais. Não deve ser confundida com adolescência. O período da puberdade, ela inicia dos 8, 12 anos, uma fase que o corpo começa a se transformar, onde os hormônios sexuais começam a atuar no nosso corpo. Que hormônios sexuais são esses? Eu tenho a testosterona no homem, o estrogênio e a progesterona na mulher. Isso causa uma série de transformações, físicas, é evidente. O corpo ele se transforma, ele se modifica, tanto no homem quanto na mulher. E também as biológicas. Biológicas essas ocasionadas pela entrada do hormônio no nosso corpo. E também as emocionais. São essas variações emocionais. Muitas das vezes os adolescentes têm muitas perguntas. Porquê disso, porquê daquilo, o que acontece. E essas indagações ou perguntas precisam ser respondidas assim, com muita presteza, de um modo certo, de forma que não haja confusão. Não deve ser confundido com a adolescência e a puberdade. Uma questão bastante importante que eu vou esclarecer para vocês agora, são aulas online. Provavelmente tem alguns pais ou mães que estão assistindo. O que eu estou falando aqui, é tudo baseado em textos científicos. Não estou inventando nada, não é nada de achismo aqui, tudo é baseado em autores. Quem quiser saber os autores que eu baseio para fazer esse estudo, eu passo para vocês depois, só me pedir. Adolescência. Gente que fala não adolescência, sim aborrecência. Porque adolescente dá muito trabalho. Por causa dessas transformações que o corpo está ocasionando, principalmente pelas questões emocionais, o adolescente ele fica meio rebelde. Porque a adolescência é uma fase de contrariedade, é etapa de grande vulnerabilidade. Fica vulnerável, fica emocionalmente abalado, e se apresenta vulnerável em algumas circunstâncias. O corpo está modificando, crescendo. A gente vai falar sobre a questão do sistema reprodutor, tanto feminino, que são os ovários, a célula reprodutora feminina é o óvulo, tanto o sistema reprodutor masculino, onde a célula reprodutora é o espermatozoide. Mudanças. As mudanças no corpo são evidentes, tanto nos rapazes quanto nas moças. Que mudanças são essas? Logicamente, mudança na estatura. No homem, no caso. Porque o homem sabe-se que os ossos são maiores,
a musculatura é maior, né? Eu tenho que, por exemplo, 9, 10 anos, início da puberdade, altura mínima 1,40 m, 11, 12 anos e na puberdade 32 quilos, até o peso vai aumentando, 11, 12 anos, desenvolvimento do tórax e das espáduas, 50% do peso e 80% da altura de um adulto. Então o homem, a caixa torácica, ela aumenta, né? E aqui também as espáduas. 1,46 m, 13, 14 anos, 1,58 m, mudança da voz, né? Porque as cordas vocais elas mudam, tanto no homem quanto na mulher. 15, 16 anos, 1,70 m, pelos axilares, aparecimento de bigode, acne, maturação sexual. Pelo nas axilas, bigode, acne, né, que são as espinhas, e maturação sexual. Já aos 17, 20 anos, com 1,72 m, barba e pelo sobre o peito e sobre o rosto, sobre o resto do corpo. Fim da puberdade. Na puberdade, quando os hormônios estão efetivando, né, as transformações ocorrem nos órgãos genitais também, né? Isso a gente vai ver detalhadamente nas próximas aulas. Nas moças, a altura média na faixa dos 9, 10 anos, início da puberdade, 11, 12, início do desenvolvimento dos seios, pelos públicos e pelos axilares. As mamas, elas começam a desenvolver, né, porque a fêmea, a mulher, tem as glândulas mamárias, porque nós somos animais sexuados e mamíferos, que mamamos quando pequenos. Aparecimento de pelos públicos, são os pelos nos órgãos genitais e pelas axilas. 13, 14 anos, alargamento da bacia, do cóccix, né? Primeira menstruação e maturação sexual. Esse alargamento da bacia, por que a mulher tem o quadril mais largo, né? A natureza ela é a perfeição fora do comum. Ela tem a bacia mais larga justamente para suportar o peso de um futuro bebê, de um feto, né? Porque ele fica sentado em cima do cóccix, da bacia da mulher. Primeira menstruação, isso vai marcar que a mulher já está apta a ser mãe, que já teve a primeira ovulação, e a maturação sexual. 15, 16 anos, aparecimento da acne frequentemente, que são as espinhas, e 17, 20 anos é o fim da puberdade. Quando chega o fim da puberdade, que ela está pronta, né? Pronta verdadeiramente para ser mãe. Mas afinal, o que se passa? Transformações corporais acompanhado do despertar da sexualidade. Esse despertar da sexualidade é sentir atraído por pessoas do sexo oposto, ou muitas das vezes por pessoas do mesmo sexo. Maturidade psicológica, né? Esse momento aí que psicológico, então, ele vai maturecer. Novas sensações como o desejo e o prazer, que sentir atraído por outras pessoas. O que é propriamente a sexualidade? A sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E, por isso, influencia a nossa saúde física e mental. Então, a sexualidade ela deve ser encarada como algo normal, né? Essencial, porque nós, seres humanos, e afinal de contas, uma das nossas, vamos dizer assim, missões é a procriação. É porque nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos e morremos. Então, a reprodução ela é essencial na espécie humana, assim como de qualquer outro animal, tá? Seja ele da ordem sexuada ou assexuada. Sexualidade na sociedade. A sexualidade vai muito além da nossa vida particular. A sociedade e a religião têm um grande impacto na forma como cada um vive a sua sexualidade.
Atualmente são aceitos 3 gêneros. A sexualidade, ela foi vista há muito tempo na nossa sociedade como tabu, tá? Hoje em dia há uma abertura muito grande para se discutir esses assuntos, né? Como estamos fazendo agora aqui na escola, o 8º ano, esse assunto sobre sexualidade ele é discutido desde as séries iniciais, né? De forma gradativa. Vocês agora estão ou iniciaram a puberdade ou vão iniciar, né? Estamos aqui passando informações para vocês de como o sistema funciona, do que é sexualidade, qual é a importância de se respeitar a questão ligada à sexualidade. Aqui eu tenho 3 gêneros. Isso aqui, ó, é o escudo de Eros, o espelho de Afrodite. Escudo de Eros, espelho de Afrodite. Escudo de Eros, então, representa o masculino. Espelho de Afrodite, o feminino. Aqui. Comportamentos sexuais. Conjunto de atitudes e posicionamento do ser humano em relação ao outro. Tem variado ao longo do tempo devido essencialmente aos avanços da medicina e da educação sexual nas escolas. Comportamento sexual, né? O sexo é algo essencial que deve ser respeitado e nunca banalizado, né? O que é a banalização do sexo? É ver o sexo como algo imoral, né? Por exemplo, hoje na internet você tem aí imensos sites pornográficos, né? Que te dá acesso a algo que não te passa nenhuma informação, né? Isso é banalização do sexo. O uso excessivo do corpo, principalmente do feminino, né? Então hoje, com os avanços da medicina, está tendo aí uma mudança nesses comportamentos sexuais, principalmente, né, quando a escola passou a discutir mais abertamente sobre esse assunto. Identidade de gênero diferente de orientação sexual. A orientação sexual relaciona-se com o gênero com o qual uma pessoa se sente atraída ou sente alguma forma de atração. Tem o heterossexual, que é o dito normal, homem com mulher, mulher com homem. Tem o lésbico, 2 espelhos de Afrodite. Aqui no hétero está representado pelo escudo de Eros, espelho de Afrodite, homem e mulher. Lésbia, lésbicas, 2 espelhos de Afrodite, são duas pessoas do sexo feminino. O gay, 2 escudos de Eros, né? Relação homossexual entre 2 homens. O bissexual. O bissexual é o hétero mais o gay, né? O homem tendo relação com a mulher, o homem tem relação com a mulher, essa mesma mulher tendo relação com outra mulher, né? E esse outro aqui a gente discute ele depois, vamos deixar ele para depois. Identidade de gênero relaciona-se com o gênero com o qual se identifica homem e mulher ou nenhum dos dois, tá? Cisgênero, nem o outro, tá? O transgênero, os dois, homem e mulher. Discute-se depois. Alguns exemplos: uma mulher que modificou seu corpo para homem. Outra situação, tá? De um homem que se transformou em mulher. Estereótipos, ideias, conceitos ou rótulos que se estabelecem como padrão social. Podem levar a um tratamento injusto de uma pessoa ou grupo de pessoas. Atualmente, os meios de comunicação e informação possuem um importante papel de reforçar ou desconstruir os estereótipos. Então tá aí o estereótipo, tá?
cor azul, carro, o peso de halteres para levantar peso na academia, uma bola. Homem. Mulher, rosa, boneca, pintura, panela. Mulher, né? Isso é estereótipo. Isso é senso comum, né? Mulher tem que vestir de rosa, homem tem que vestir de azul, homem tem que jogar bola, mulher tem que brincar de boneca, tá? Então esse estereótipo se cria, tá? Isso não tem nada a ver com sexualidade. Não tem nada a ver com sexualidade. Porque as pessoas hoje usam muito esses estereótipos. Quando vê um menino um homem brincando com boneca, ele já fala, né? Quando vê uma menina mulher brincando de carrinho, ele já fala. Isso é estereótipo, né? Não tem nada a ver com sexualidade. A sexualidade é uma questão biológica. What exists in every corner of the world. Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty? What tears families apart? What makes people confront brutal violence on a daily basis? What simple trait gets people treated as second-class citizens? Everybody. What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from schools, and workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history that some people still consider Abnormal. The answer? Being gay. Being lesbian. bisexual, Transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. we will build a world that is free and equal. Abuso sexual. Atividade sexual ou carícias não desejadas por uma das partes. O agressor usa a força, faz ameaça ou exclui vantagem da vítima que se torna incapaz de negar consentimento. Então esse abuso sexual ele é, né, muita gente tem desvio de sexualidade, tá? Interpreta a questão do sexo de forma abusiva, tá? Acha que deve ser dominador e pratica essas questões de abuso. Abusos sexuais esses muitas das vezes, né, que deixa a gente assim, né, boquiabertos, como o abuso sexual de criança e adolescente, tá? Esse abuso sexual supõe uma disfunção em 3 níveis: poder, confiança e delinquência. E separa a parte do abusador. Formas de abuso: pedofilia, que é as pessoas que têm, né, prazer sexual por crianças. Exibição de órgãos sexuais do adulto. Conversas ou telefonemas obscenos, que usa, né, hoje não usa muito o telefone, mas as mídias sociais, né, para difundir essa questão da abuso sexual na rede. Fases: envolvimento, sedução, interação sexual, contato com a vítima. Primeiro,
por exemplo, o abusador sexual, né? Se ele for um estuprador, ele vai diretamente no ato. Agora, se ele for um pedófilo, por exemplo, ele vai conquistar primeiro, que é envolver e seduzir, para depois tentar outras ações. Abuso com e sem consentimento físico, com contato, que é o direto, que é o estuprador, que vai diretamente, sem contato, que é o assédio, né, vai falando coisas obscenas, o exibicionismo, é mostrar os órgãos genitais, o constrangimento, constranger as pessoas com questão ligada à sexualidade, e a pornografia infantil. Assédio, o exibicionismo, que é mostrar os órgãos genitais, constrangimento, falar coisas obscenas para as pessoas, e pornografia infantil. Como identificar uma situação de abuso? O que eu faço para identificar uma questão que está tendo abuso sexual? Alterações bruscas no comportamento, no apetite ou no sono, isolamento. A criança ou adolescente fica muito agitada, incomodada e perturbada quando há a possibilidade de ficar no mesmo local que uma determinada pessoa, medo desproporcional frente à necessidade de um exame físico, achar que tem o corpo sujo ou contaminado, interesse ou desinteresse excessivo em ter contato com seus genitais, rebeldia e agressividade excessiva, comportamento suicida, nomeadamente automutilação. Como prevenir? Atividades preventivas, tornar a sexualidade algo banal, alertar, educar as crianças desde cedo para a sexualidade. Então, é um papel que a escola desenvolve muito bem, né? Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman. You won't even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl, which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turned 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed, because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes. But they were, of course, only jokes. So you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes,
becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore, just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes, but o vídeo está falhando um pouquinho, mas a questão do contato com outras pessoas, né? Saber respeitar, porque nós seres humanos temos nossas individualidades que devem ser respeitadas e temos que ter informações sobre tudo, né? E quando formos, né, estiver numa certa situação, saberemos como sair dela. Aborto, ter opção de uma gravidez com menos de 22 semanas de gestação espontâneo, ocorre de maneira natural ou acidental, induzido, procedimento usado para interromper uma gravidez. Então tem aqui, né, métodos contraceptivos, são métodos ou dispositivos usados para evitar uma gravidez, podendo ser usados para evitar a fecundação ou evitar a inidação ou blastocisto. Como escolher o método adequado? O sucesso na escolha de um método contraceptivo depende da decisão voluntária esclarecida sobre a segurança, eficácia, os custos, os efeitos secundários, a reversibilidade dos métodos disponíveis, se é eficaz, se está adequado ao meu estilo de vida, se é reversível, se é acessível, se existem riscos para a saúde. Quais são? A pílula anticoncepcional, a camisinha ou preservativo masculino e feminino, o DIU, que é dispositivo intrauterino, método contraceptivo de injetar na pele, o adesivo, o diafragma, o coito interrompido e a laqueadura ou vasectomia. A laqueadura na mulher, vasectomia no homem. Infecções sexualmente transmissíveis, ou IST, antigamente chamado de DST. Infecção contagiosa cuja forma mais frequente de transmissão é através das relações sexuais. As únicas formas de não contrair ISTs via sexual é não ter relação sexual e através do uso de preservativo. As mais frequentes: vias de transmissão, relação sexual vaginal não protegida entre mulher e homem, relação sexual anal não protegida entre mulher e homem, determinadas práticas ou comportamentos. Algumas doenças, a gente vai ver isso depois. Via de transmissão, relação sexual em si. Então é isso, né? A gente vai comentar mais um pouquinho em sala de aula depois.